Bem, tia já explicou a atividade de português, não foi? Agora você vai pegar o livrinho de matemática e vai abrir na página 26. Essa página aqui, ó. Certo? O que é comprimento, né? Tia vai ler aqui, tá certo? Solange adora a volta às aulas. Veja a lista de material escolar que ela recebeu. Aqui, a lista de material escolar. Caderno, lápis de cor, cola colorida, régua, papel colorido. Solange perguntou à sua mãe para que serve a régua. Veja o que ela respondeu. Veja o que a mãe de Solange respondeu, certo? A régua serve para nós medirmos o comprimento de algumas coisas. Ela é dividida em vários tracinhos, chamados centímetro. Olha aqui, ó. Tá vendo a régua aqui? Essa régua aqui. Ela é dividida em vários tracinhos, ó. São esses tracinhos aqui, ó, que são chamados de centímetros. Solange gostou tanto da explicação de sua mamãe que quando comprou a régua, saiu medindo alguns objetos pequenos. Aí ela saiu medindo a borracha, tá vendo aqui, ó? Aí a borracha mediu quantos centímetros? 4 centímetros. Saiu medindo o clipper, tá vendo? O clipper, 3 centímetros. Saiu medindo o lápis, 6 centímetros. Aqui, ó, temos aqui uma régua, tá vendo? Usamos os centímetros para medir coisas pequenas. Representamos a palavra centímetro com o símbolo cm. Tá vendo? Cada espaçozinho desse aqui, olha, com o númerozinho, é 1 centímetro. Tá vendo? Vamos passar agora para a página 27. Primeiro, além da régua, muitos outros instrumentos nos auxiliam a medir o comprimento de algum objeto. Com a ajuda de seu professor, leia o nome de cada um deles. Você vai ter aí a ajuda da mamãe. Aqui, ó. Esse instrumento aqui, olha, tá vendo? Ele auxilia a medir, tá vendo? É chamado de trena, certo? Esse daqui é chamado de fita métrica. Esse aqui, metro articulado. E esse aqui, paquímetro. Aí temos aqui o segundo. Malu e João pesquisaram e viram que os povos indígenas não usavam a régua, portanto, usavam partes do corpo para medir o comprimento dos objetos, né? Aqueles povos antigos, né, eles mediam as coisas com o corpo, né? Com as partes do corpo, né? Com o pé, com a mão, eles mediam assim. Aí você tá vendo aqui, as crianças mostrando, tá vendo? Aí temos aqui para responder. Qual é a parte do seu corpo mais adequado para medir a largura de sua sala, né? Qual é a parte do corpo que você poderia medir a largura de uma sala? Era com o pé ou com a mão? Aí você vai colocar nesse espaço aqui, ó. Letra B, a largura de sua carteira, da sua cadeirinha. Você vai medir com o pé ou com a mão? Coloca aqui. Letra C, a capa de seu livro. Você acha que você, quando fosse medir a capa de seu livro, você ia medir como? Com a mão, com os pés. Aí você vai colocar nesse espaço. Passando agora para a página 28. Terceiro, você já jogou o jogo dos pontinhos? Seu professor vai orientá-lo para que você jogue com um colega seu. Já que você aí não vai ter nenhum coleguinha, né? Pra jogar com você, você vai jogar aí com a mamãe, né? Esse joguinho aqui, ó, dos pontinhos, tá vendo? Aí, cada jogador risca um tracinho intercalando 2 pontinhos. Cada jogador só pode fazer um tracinho por vez. Cada vez que um jogador fizer um quadradinho, deve colocar a inicial do nome dentro dele. Quem conseguir formar mais quadradinho, vence a partida. Divirta-se. Aí você aqui, né, você vai fazer o quê? Vai jogar, né, fazer os tracinhos, né, para formar os quadradinhos, certo? Quarto quesito. Na questão anterior, a distância entre cada pontinho é de 1 centímetro. Quantos centímetros você terá traçado se fizer 4 quadradinhos separados? Conte e escreva a resposta, né? Quando você for fazer aqui, ó, vou dividir os quadrinhos
quantos quadrinhos de 1 centímetro você vai dividir. Aí depois você vai contar e vai colocar aqui, nesse espaço aqui. Quinto, veja o gráfico que Luiz construiu com os resultados das medidas que ele fez. Temos um gráfico aqui, ó. Tá vendo? O gráfico. Com a caneta, com a borracha e com o celular. Agora vamos interpretar o gráfico escrevendo as medidas obtidas por Luiz na tabela abaixo. Aí temos aqui o objeto. O objeto está aqui, ó. Celular, borracha e caneta. O tamanho. Qual foi o tamanho aqui do celular? Aí você vai olhar aqui no gráfico. Tamanho. E vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Celular. Foi quanto? Aí tá aqui, ó. 11. Aí você coloca aqui, ó. 11 centímetros. A borracha. Qual foi o tamanho da borracha? Aí você vai olhar aqui o gráfico e colocar o número aqui. E da caneta também a mesma coisa. Olhar o gráfico e colocar o número aqui. Passando agora para a página 29. Observe como Nicolas mediu o objeto abaixo. Temos aqui a cadeira, tá vendo? Ó? Agora faça uma estimativa de quantas réguas são necessárias para medir a altura dos outros objetos. Aqui, ó. Quando o Nicolas mediu aqui, ó, essa altura aqui, ó, da cadeira, tá vendo? Ele usou quantas réguas? 1, 2, 3, 4 réguas. Aí, por estar dizendo aqui, ó, faça uma estimativa de quantas réguas são necessárias para medir a altura dos outros objetos, que são esses aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que é que você vai fazer? Você acha que para medir uma janela, quantas réguas você vai usar para medir uma janela? Aí você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Você acha a estimativa de quantas réguas você vai usar. Aí você vai colocar aqui, ó. Uma porta, quantas réguas, né? Você vai usar para medir a altura, né? A altura do objeto, né? Quantas réguas você vai usar? A mesa, o quadro, não é? E esse aqui, o buff, né? Um buffzinho. Aí você vai ver, né, com quantas réguas são necessárias para medir a altura desses objetos aqui, tá certo?